Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o André Ian, sou escrevente do TJ São Paulo e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Hoje o vídeo é para falar algumas dicas, certo, de como você deve estudar matemática, primeiramente para aprender matemática, certo? E depois estudar para o concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Então, trouxe aqui no quadro algumas pequenas ações que você deve fazer para conseguir efetivamente entender ali o processo de acertar a questão na sua prova de matemática, tá bom? Então, são conceitos que, em minha opinião, ao longo da minha experiência como estudante, não só em matemática como de outras matérias também, certo? O estudo em geral, que a gente faz para melhorar o nosso desempenho. Então, acredito eu que essas são as dicas principais, certo? 8 dicas principais que, se a gente seguir, a gente consegue ser mais eficiente ali na hora de resolver questões de matemática, tá bom? Então eu vou acompanhar aqui no quadro com vocês e vocês tentem entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Olha só, primeiro ponto, eu fiz aqui o que? Estudar interpretação. Por quê, pessoal? Veja, às vezes a pessoa acha que o problema dela é matemática, mas na verdade o problema dela primeiramente está em português, isso mesmo. Então, muita gente acha que o problema dela é matemática. Português eu sei, agora matemática que é o problema. Muita gente fala isso. Veja, às vezes o problema da pessoa é português. Ela acha que tá bom em português, que sabe, só porque sabe responder aquelas perguntas de interpretação lá em português, que não entende porque afinal ela não consegue interpretar aquele enunciado lá de matemática. Então aí que pode estar o problema. Pode ser que você não seja tão bom assim em português, em interpretação principalmente. Por isso, a primeira recomendação que eu faço é você se conhecer. Tente saber se você realmente é bom, como você acha, em interpretação lá em português. Primeiramente isso, você realmente está num nível bom em interpretação lá em português? Realmente? Então faça esse teste com você mesmo, seja crítico com você mesmo para conseguir chegar numa resposta dessa pergunta, tá certo? Mas realmente pode ser que de repente você seja uma pessoa que acerte as questões lá de interpretação de português, saiba interpretar de maneira correta, certo? Seguindo os passos, conhecendo os tipos de textos diferentes, conhecendo as argumentações, mas seu problema é outro, não é esse o seu problema. Qual que pode ser o seu problema? Então, estudar lógica. De repente, o seu problema pode ser lógica, estar em lógica o seu problema. Por quê, pessoal? Uma coisa é você saber interpretar, outra é você verificar a lógica de tudo aquilo que você está lendo, principalmente, lógico, no enunciado de matemática. Por quê? Às vezes você entende o contexto geral do que está sendo dito, certo? Entende até a pergunta, mas não entende a sequência dos fatos ali que estão descritos, a sequência dos fatos, consequentemente não consegue o quê? Formar as equações devidas lá no enunciado de matemática e por isso não consegue resolver as suas questões de matemática. Então, essa é a questão. O estudo da lógica te proporciona o quê? Você verificar a sequência de fatos. Uma coisa leva a outra, certo? Qual que é a sequência? Eu sigo como a ordem para formar uma equação, por exemplo. Qual que é a diferença lá do começo do enunciado do final? Todos os dados que estão no enunciado serão usados ou não serão usados? Esse é um problema que se resolve com lógica. E lógica não está nem no estudo lá em português, nem em matemática. Para estudar lógica, você precisa estudar lógica. Então, com livros de ajuda de lógica, ou cursos de lógica, enfim. Lógica, que é o GEL, que cai basicamente também em raciocínio lógico-matemático nos concursos. Neste concurso de auxiliar de promotoria não vai cair, tá certo? Mas, em geral, nos concursos que caem em lógica, já te proporciona o início assim desse estudo de lógica que pode te ajudar nas questões de matemática. Então, esses dois são os primeiros pontos que eu cogito úteis e importantes para você iniciar ali o processo de entender a si mesmo, certo? Para saber
como que você pode melhorar em matemática. Mas podem ser que faltem outras coisas. Não é nem problema de interpretação nem lógica, pode ser outras coisas. O que será então? O item 3, eu acho importante e lógico, que é o início de tudo, você o quê? Estudar conceitos básicos, que são basicamente as operações, certo? Então, às vezes você consegue lá interpretar, é bom em lógica também, mas você tem dificuldade nos conceitos básicos de matemática, nas operações, certo? Nas técnicas de resolução com mais velocidade. Então, talvez esse seja o seu problema. Às vezes, se você entende o enunciado, seu problema não é com o entendimento do enunciado, mas sim na operação, né? na ação mesmo de executar aquilo que você entendeu. Então, aí já é outro problema. Então, você precisa estudar o quê? Os conceitos básicos de matemática, treinar os conceitos básicos. Não precisa ter vergonha de voltar aos conceitos básicos, você precisa enfrentar eles, treinar bastante, para aí sim, com essa base, você seguir adiante para os próximos passos e ficar cada vez melhor em matemática, ali em resolver as questões de matemática da prova. O quarto, eu considero que é o quê? Treinar muito um assunto de cada vez. Veja, um assunto de cada vez, certo? Um assunto de cada vez. Por quê? Eu vejo assim, às vezes você consegue lá se virar bem em tudo, certo? Você consegue lá se virar bem, mas aí existem tipos diferentes de questões de matemática, assuntos dentro da matemática, certo? Então, regra de 3, razão em proporção, porcentagem, etc. Isso pode ser um problema se você treina tudo junto, porque acontece o quê? Você acaba não levando a sua atenção para um assunto específico, uma forma de resolver questões. Porque de acordo com o assunto ali da questão, né, como eu disse, regra de 3, razão em proporção, porcentagem, geometria, você começa a resolver a questão de um jeito. Você acaba adquirindo sua própria técnica de resolução daquele tipo de questão de uma forma diferente. E se você treina todos os assuntos de uma só vez, então você pega lá todos os assuntos, certo? Vai fazer um simulado que for, ou treinar em casa, você começa a fazer lá, agora é porcentagem, agora é regra de 3. Então lógico, pode ter uma questão de matemática que envolve isso tudo, mas digamos que não, que seja aquelas questões mais básicas, certo? Que envolvem cada assunto de uma só vez. Então é importante, eu considero importante, que você treine eles separadamente. Se você acha que está com dificuldade em matemática em geral, pense bem, veja se realmente são em todos os assuntos, certo? Separe aqueles que você realmente está com mais dificuldade. Aí você pega exercícios só daquele assunto dentro da matemática e resolve um monte de questões. Comece a resolver várias questões. Estude a teoria, os conceitos básicos e depois resolva muitas questões só daquele assunto. Depois que você estiver acertando quase todas as questões daquele assunto, aí você passa para o próximo. Dessa forma, sua cabeça, seu cérebro vai te condicionar melhor a não esquecer aquilo que você já aprendeu, que você já treinou, que você já está treinado, certo? E vai conseguir chegar nesse nível bom mais alto. Em vez de tentar chegar em tudo de uma vez, todos os assuntos de uma vez da matemática lá em cima, você chega em um de cada vez. Isso pode te levar a acertar mais questões na prova, tá bom? Então, item 5, não use calculadora. Esse aqui é uma dica assim que muitos professores já falam, certo? Eu acredito que realmente o não utilizar a calculadora e treinar ali, certo? Tudo no papel, na caneta ali, no lápis, ajuda. Então, eu acredito que realmente não usar a calculadora ajuda porque te tira principalmente aquela preguiça e aí já vai de encontro ao item 6, que é não tenha preguiça nem dó de rabiscar. O que significa isso? Muita gente tem preguiça ali de rabiscar, fazer continha, certo? Muita gente tem preguiça de fazer aquelas continhas. Então esse é o primeiro ponto, não tem essa preguiça de fazer continhas. E por que nem dó de rabiscar? Porque muita gente acaba não querendo mesmo rabiscar, porque fica feio, certo? Porque fica tudo desorganizado, mas não. Na hora que você está resolvendo uma questão de matemática, você precisa seguir o raciocínio que está na sua cabeça, o mais rápido possível, para não perder o fio da meada. Então,
não importa se ficar rabiscado, desorganizado, entendeu? O importante é você fazer as contas corretas e acertar a sua questão da prova. E na hora que você está treinando na sua casa, a mesma coisa. Pega um papel qualquer de rascunho e treine ali todas as continhas, treine a questão ali. Não precisa ter dó de rabiscar. Errou? Passa um risco, não fica apagando. Tá entendendo? Você está treinando na sua casa. Para que você pega um lápis, vai lá, escreve, tá fazendo a continha, erra, viu que errou em algum momento, você apaga, olha o tempo que você perde. Não, risca, faz do lado de novo, comete de novo, tá entendendo? Isso que é não ter dó de rabiscar. Você segue em frente, você tá ali com papel, com lápis, pega aquilo lá e pensa assim, não, esse aqui é o meu foco e eu vou fazer essa questão até eu terminar, certo? Então, não tenha dó de rabiscar e nem preguiça de rabiscar. O 7º passo aqui, que eu cogito importante, é não guarde a resolução das questões. Não guarde a resolução das questões. Tente, ao invés disso, então, fazer de novo. Como assim? Olha, às vezes você faz o quê? Isso aqui está no item 7, mas eu acho que ele poderia até estar lá para cima. Então, não tem ordem de importância, certos itens. Por que eu acho isso aqui muito importante? Na hora que você treina uma questão ali, às vezes você não consegue, etc. Você faz o quê? Você vai procurar a resolução na internet. Não tem problema nenhum com isso, certo? Desde que você tente fazer antes a questão, logicamente. Aí você pega essa resolução e guarda, certo? Aí onde que está o problema? O problema está quando você vai tentar fazer essa questão de novo. Aí você está ali, você tenta um pouquinho e já não consegue. Aí você vai lá, pega a sua resolução que você guardou, certo? Você olha ela e pronto, fica por isso mesmo. Você acaba nem tentando fazer de novo a questão. Você entende até a sua resolução, certo? Porque afinal é uma resolução que você fez, que você pesquisou, mas eu acho isso prejudicial ao entendimento ali, ao aprendizado da matemática, certo? E eu acho que em vez disso, por isso que eu falei do rascunho, tá entendendo? Por isso que eu falei não tenha dó de rabiscar. Por quê? Na minha opinião, eu acho que você precisa rabiscar, tentar fazer a questão, não conseguiu ver a resolução. Você pega depois, ao final do seu estudo daquele dia, essa folha e joga fora. Isso mesmo, joga fora. Depois, quando você pegar essa questão no futuro de novo para fazer, você tenta fazer ela de novo. Não conseguiu? Você vai pesquisar de novo. E aí, você joga fora a folha de novo. Por quê? Você vai ficar com tanta raiva disso, uma hora você vai ver que você precisa realmente entender como faz aquela questão, como que a sequência, como você precisa interpretar ela, enfim, você vai entender ali onde você está errando. Normalmente a pessoa erra no mesmo lugar, certo? Então, você vai entender aonde você está errando. Então, na segunda vez, você já vai ficar com aquela raiva falando, não posso mais esquecer isso. Não vai ter onde olhar de novo. Olha o tempo que eu perdi pesquisando de novo essa resolução. Por isso que eu acho que você precisa pegar essa folha e jogar fora e não guardar ela, certo? Porque no início pode parecer uma perda de tempo. Você vai lá, vai fazer a questão de novo e vai procurar a resolução de novo. Vai demorar, mas eu acho que você vai entender mais rápido e vai memorizar mais rápido essa questão fazendo isso, porque a sua raiva, aquela sua raiva interna de ter que pesquisar de novo, de ter esquecido de novo, vai fazer você lembrar pelo menos ali da terceira vez, e aí não vai precisar nem mais olhar no papel, porque da outra vez que pegar a questão de novo para resolver, você vai conseguir resolver dessa vez aquela questão, certo? E por último aqui, eu coloquei faça os 7 itens anteriores por um ano. Por quê, pessoal? Não adianta você achar que vai seguir esses passos aqui em um mês vai conseguir melhorar e gabaritar todas as questões da sua prova de matemática. Não vai. Você precisa fazer isso aqui por um longo tempo, certo? Com muita paciência. Daí você precisa buscar outros meios de seguir todos esses passos com muita paciência. Então, precisa realmente seguir isso aqui por um tempo, com muita dedicação, disciplina e organização, tá certo? Então, esses aqui são os 8 passos que julgo importante, que acho que podem te ajudar a melhorar em acertar efetivamente as questões da prova, certo? E vai fazer você, consequentemente, depois ser aprovado
em um concurso, tá bom? Espero então que esse vídeo tenha te ajudado. Mais alguma dúvida, coloque nos comentários aqui embaixo. Não esqueça que eu já gravei um outro vídeo de como estudar português. Então, quando eu falei ali em cima de estudar interpretação, veja esse outro vídeo aqui de português, que de repente ele pode te ajudar a entender o que eu falei de interpretação, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!